Fala galera, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Renato Salvador e você está no meu canal R Salvador Oficial, que fala sobre cibersegurança, criptomoedas. Nos últimos dias eu tenho falado sobre cibersegurança porque eu tenho participado de projetos de cibersegurança, de ISO, e tenho visto e me deparado com uma crescente exposição das empresas a cybercrimes, vazamentos de dados, roubos de credenciais, golpes de engenharia social, etc. Então esse vídeo vai especialmente para você, empresário, microempresário, para você colocar um pouco os olhos e um pouco a atenção sobre as suas práticas de segurança. Mesmo você que tem um viés técnico, que gosta de fazer, como no meu caso, por exemplo, eu sou um cara que cuida da empresa, que gosta de fazer as coisas, gosta de pôr a mão na massa, né? Às vezes a gente sai fazendo as coisas e depois esquece onde fez, não lembra qual que é a senha, porque sai fazendo, né? Então, eu tenho tocado bastante nesses temas nos últimos dias. Mas antes disso, se você chegou aqui pela primeira vez e gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, comente, compartilhe com os amigos. E se você já é aqui assíduo do nosso canal, meu muito obrigado sempre. E não deixe de seguir a gente nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok, a gente posta conteúdo também quase todos os dias, @RSalvadorOficial, beleza? Hoje, pessoal, eu vou mostrar para vocês um tema bastante interessante, que é a questão de 5 erros, pessoal. 5 falhas de segurança que quase a gente não percebe que cometeu, mas nos torna expostos e, portanto, um prato cheio para hacker, né? Então a gente vai falar hoje sobre um pouquinho cada uma delas. Eu trouxe alguns artigos aqui para explicar mais ou menos o conceito para cada um de vocês, beleza? Então fica ligado aqui no tema que a gente vai entrar agora, começando a falar sobre cada uma delas. Vou deixar o slide aqui de lado, vou meio padrão Peter Ancapso aqui. Vamos falar um pouquinho começando sobre fator de autenticação. Então vamos lá, você protegeu seu firewall, você protegeu seus servidores, você tem antivírus, você bloqueia pendrive, mas, por exemplo, deixa backup exposto num bucket S3 público. Você contratou um serviço de nuvem lá e deixou ele com perfil público. Tá? Então são exemplos de coisas que podem acontecer e acontecem muito no dia a dia, que a gente não está preparado por isso. Então, primeira coisa, né? Os painéis de administração sem múltiplo fator de autenticação, pessoal. Então, se você tem qualquer tipo de console, qualquer tipo de sistema, então vamos supor que seja o seu próprio e-mail, o e-mail institucional da sua empresa. E se você tem, e obviamente você controla esse painel de administração, né? Se você não tem um reforço de camada no processo de autenticação e autorização lá no mesmo, rapaz, é complicado, né? Então você vai poder ter firewalls, vai poder ter o que você quiser, né? Mas, inclusive, você pode até ter um firewall na própria nuvem, né? Você pode ter contratado o serviço de segurança de firewall da própria nuvem, ainda assim você vai estar abrindo uma porta desnecessária. Então, eu já fiz vídeos anteriores aqui falando que não importa a complexidade da sua senha, só o campo senha ele é inseguro, ele é insuficiente, né? Então, por exemplo, a gente teve um caso aqui da United Health que foi invadida porque o gateway do Citrix estava exposto. Deixa eu ver se está aqui, ó. Olha lá. Então, olha aqui que interessante isso aqui. Vou até traduzir para português, ó. United Health, não é tão recente, né? Do ano passado, mas são notícias que a gente não costuma ver nessas páginas de YouTube, né? Ó. Cybercriminosos usaram credenciais roubadas para acessar uma ferramenta de acesso remoto que não estava habilitada com autenticação MFA para invadir a rede da United Health em fevereiro. O salto da violação deu início a um ataque massivo que afetou milhares de instalações médicas, profissionais, farmácias e pacientes, disse o presidente executivo da United Health aos legisladores em painel da Câmara. Olha que confusão deu. Ó. Andrew Weedy apresentou um depoimento por escrito perante o Comitê de Energia e Comércio da Câmara em 1º de maio, lembrando que é estrangeiro, né? Afirmando que o ataque provocou semanas de interrupção operacional financeira em todo o setor de saúde. Por quê, gente? Porque estava sem duplo fator de autenticação. Olha que fato absurdo. A empresa mãe, né, avaliada em quase 400 bilhões, uma empresa de 400 bilhões de dólares, com cerca de 2.200 subsidiárias que interagem com dezenas de milhões de americanos, teve um roubo de credenciais
porque não tinha duplo fator de autenticação, né? Então, você tem até aqui, ó, uma própria recomendação da Microsoft, ó, exigir autenticação multifator para administradores que acessam portais de administração da Microsoft, ó. Então, a própria Microsoft fala, ó, ela recomenda proteger o acesso de todos os portais de administração da Microsoft, mas aí eu estendo a todos que você tem, tá? Usando um duplo fator de autenticação, né? Então, ela fala aqui, né? Aqui sobre o deles aqui, então, de administrador global, de administração de aplicativo, de autenticação, de cobrança, de aplicativo em nuvem, de acesso condicional, de câmbio, de helpdesk, de senha, de autenticação privilegiada, de função privilegiada, de segurança do SharePoint e do usuário, né? Então, não deixe seus portais de administração, sua senha de administração, sua senha de admin o seu usuário de admin único exclusivamente baseado em senha, beleza? Um outro ponto que a gente pode pegar aqui é, por exemplo, uma situação bastante corriqueira, que é um backup que você faz no seu ambiente num subdomínio velho, cara, ou num bucket sem proteção. É praticamente um self-service, cara, para o atacante. E o pior é que muita empresa nem sabe que aquilo ainda está online. Então, tipo, você fez uma vez. Isso é muito comum. Diz para mim, meu amigo, se você nunca jogou arquivos da sua empresa numa conta do Google e esqueceu que ela estava lá. Diz para mim, ou porque num processo de migração, num trabalho que você teve que fazer e você estava viajando e ficou lá. Tem gente que não acha, não, mas eu não divulguei o link. Eu não divulguei o link só eu usei e tal, tá seguro. Spoiler, galera. Uma ferramenta como, por exemplo, o Shodan, que é muito usado em testes de penetração, eu uso a ferramenta Shodan. O Census, por exemplo, pode encontrar esse script fácil, galera. Fácil, tá? Então, olha que interessante essa matéria que eu trago para vocês, ó. Um bucket S3 da AWS buckets da S3 abandonados na AWS ameaçam a cadeia de suprimentos. Primeiro prazo para aplicação da lei da inteligência artificial da AWS, já, beleza. Então, vamos ler um pouquinho aqui, ó. A Watchtower Labs publicou, opa, eu não estou compartilhando a tela aqui, né? Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. A Watchtower publicou, então a matéria é essa aqui, tá? O Bucket S3 da AWS abandonados ameaçam a cadeia de suprimentos. Primeiro prazo para aplicação da lei de IADA UE. Serviço de IADA Azure com falha crítica. Então olha o que ele traz aqui a matéria, ó. Vou aumentar, ó. A Watchtower Labs publicou uma análise de sua descoberta de aproximadamente 150 buckets da Amazon S3 que haviam sido usados anteriormente em produtos de software comerciais e de código aberto, governos e pipelines de implantação, autorização de infraestrutura. Ou seja, projeto, você joga lá tal para compartilhar com alguém, ou você está fazendo, por exemplo, um trabalho com uma empresa de marketing. As empresas de marketing adoram usar o Google, né? E não pagam por eles, né? Difícil, né? Geralmente ela cria para você lá um Google Drive para subir seus documentos, sim ou não? Conta para mim. Sim, né? Sim. E abandonados, aí fica lá abandonado. A empresa termina o trabalho dela, ela não apaga, você também não apaga, ninguém apaga e fica lá. Os pesquisadores compraram buckets vazios por um total de $420, receberam mais de 8 milhões de solicitações de HTTP no período de 2 meses, incluindo, entre outras, solicitações de autorizações de software binário pré-compilado, não assinado, ou seja, um risco grande a ser um malware, para Windows, Linux e macOS. Imagens de máquinas virtuais, arquivos JavaScript, modelos de CloudFormation e configurações de servidores SSL e VPN. As solicitações chegaram de todo mundo, incluindo redes e agências governamentais, eu até imagino de onde seja, redes militares e empresas da Fortune 500, né? Grandes redes de cartões de pagamento de instituições financeiras, universidades, cassinos e empresas do setor de segurança cibernética. Os pesquisadores enfatizam o potencial malicioso dessa posição, afirmando que ela poderia ter levado a ataques à cadeia de suprimentos que superaram em escala e impacto tudo que nós, como indústria, já vimos até agora, incluindo a SolarWinds, né? Tá falando da SolarWinds aqui, ó. Desde então, a AWS trabalhou com o Watchtower para fazer o sinkhole, né, de todos esses buckets S3 envolvidos na pesquisa. Então, olha que perigo, pessoal. Então, traz para o seu cenário atual. Já aconteceu isso com você? Você já fez algum backup? Você já fez algum export de informações da sua empresa, né? Ou para um trabalho seu, ou num compartilhamento com um cliente, com um prestador de serviço, por exemplo, e depois
findado, né, esse trabalho, se certificou de que aqueles dados não estavam mais lá, que aquele Google Drive não estava mais disponível, fica atento, né? Uma terceira posição aqui que eu queria passar para vocês é... Cadê aqui? Outro ponto interessante aqui, ó. Olha só. Um outro caso aqui, ó. Esse aqui também é legal, ó. Lockbit falso, danos reais. Amostras de ransomware abusam do Amazon S3 para roubar dados, pessoal. Olha que loucura, ó. Esse artigo, ainda estou aqui na configuração, né? Exatamente. Esse artigo revela um ransomware Golang que se aproveita do Amazon S3 para roubo de dados, se disfarça de Lockbit para pressionar ainda mais suas vítimas. A descoberta das credenciais da AWS codificadas nessa amostra levou à suspensão de contas na AWS. Então, os provedores de serviço em nuvem estão sendo cada vez mais vítimas de ataques maliciosos por agentes de ameaça. Então, se você é um desenvolvedor de serviço em nuvem, né? Embora neste caso as amostras de ransomware que examinamos contivessem credenciais da AWS codificadas, isso é específico para agentes de ameaça. Então, mais um caso aqui, né? Tem um outro aqui, ó. Isso aqui a gente já viu, né? Vou até fechar aqui, né? Então, muito cuidado com esse tipo de situação, pessoal. Muito cuidado com esse tipo de situação, que pode ser um problema muito sério para vocês. Terceiro ponto aqui, volta para mim aqui. Esse aqui também, então, aproveitando que eu estou falando com o pessoal de desenvolvimento, ó. Jenkins, GitLab e CI/CD mal configurado. Os pipelines de DevOps são uma mina de ouro para invasor, porque, cara, tá todo o seu code lá, cara. Se você usa Jenkins ou usa GitLab, estão expostos na internet sem login, sem ou com permissão genérica, ou uma build com variáveis sensíveis, muito cuidado, cara. Eu já vi pipeline com acesso direto ao ambiente de produção, um clique e já era. Então, cuidado, se você está fazendo upload em GitHub, cuidado com as permissões de acesso. Se você tem alguma empresa contratada desenvolvendo algum produto para sua empresa de desenvolvimento, né? Você tem que colocar no contrato, tem que certificar de que essas práticas são observadas, né? Não são executadas, nem práticas de segurança são abordadas, né? Então, uma dica aqui é a segregação de ambiente, né? Usar senhas, né? Secrets, né? Com cofres, né? E auditar de tempo em tempo não só as permissões, mas também os webhooks, tá? Que estão expostos, que fazem interligação entre uma aplicação e outra. Beleza? Um outro ponto, isso que eu já falei, né? Bucket S3 com permissão pública, tá? Essa questão do Bucket S3 com permissão pública aqui, você pode usar, se você estiver usando a AWS, você pode usar a própria AWS Config para detectar isso, mas tem outras ferramentas, eu já mostrei também, você pode usar Shodan, você pode usar o Census para verificar, né? E uma outra, acho que talvez a mais importante, cara, a mais importante, credencial com hard-coded no código, ou seja uma API key, senha de banco, token da AWS, tudo isso já vazou porque alguém deixou no GitHub ou no build, cara. E nem adianta se apagar o commit, cara. O Git tem memória. Então tem que tomar muito cuidado. Esse é o caso que eu mostrei para vocês do ransomware usando o AWS Keys, tá? Para acessar o Bucket 3 e criptografar tudo, cara. Então, o que você pode usar nesse caso aqui, né? A sua empresa de segurança? Ela pode usar GitLeaks, ela pode usar o TruffleRog, ou ela pode usar até o próprio GitHub, né? A parte de Advanced Security do GitHub, tá? E armazenar os secrets em vaults, beleza? Então, galera, são erros aqui, acho que alguns são um pouco mais técnicos, outros acho que são mais sensíveis a você, empresário do dia a dia, né? Acostumado com isso. Pelo menos já subsistemas na sua empresa, todo mundo que gosta de se meter com isso, ou essas transações de documentação, tal, se esquece, cara, essa falta de boa prática, né? E percebam, não são falhas de 0 dia, cara, são 0 atitude, legal? Não é necessariamente sempre sobre tecnologia, né? É sobre prática, é sobre rotina, é sobre cultura da sua empresa, tá? Se a sua empresa ela ignora isso, cara, cedo ou tarde
alguém vai lembrar que essas coisas estavam lá, cara, e do pior jeito possível. Então, meu amigo, se você quiser revisar isso, chama a gente. Então, o meu e-mail está na descrição aqui desse vídeo. E se você gostou desse vídeo, já deixa seu like, curta, se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço.